é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Eu acho que eu vou falar só isso mesmo, porque a gente vai falar pra caramba sobre tudo isso. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar, porque é a escolha, né? E para ser feliz a gente tem que escolher, querer ou não. E é através dessa coisa aqui que ele falou, exatamente. Consequência da imperfeição, das imperfeições dos homens. Porque é o período, é o momento que a gente está, né? Na parte evolutiva, né? Do ser, da consciência. É a trajetória que nós estamos fazendo. Só que com Joana, ela já está mandando a gente acordar, levantar e sair correndo. Ela não está falando mais pra gente, não, você vai evoluir, isso faz parte, vamos embora, que o trabalho, né? Que a hora já é essa. Vamos fazer a nossa prece, porque é bastante coisa pra gente falar. Senhor Jesus, nos envolva, nos ampare, equilibre nossos pensamentos, que nesse instante possamos estar com as nossas mentes conectadas a esses espíritos tão bondosos, que vêm nos dar a liberdade de pensar, de agir, mudando paradigmas, mudando conceitos tão enraizados dentro de nós. Obrigada, Jesus, por tudo. Graças a Deus. Hoje o nosso tema é muito legal. Felicidade. A gente acabou aquele, né, obsessão pra gente ir pra felicidade. Ufa. Graças a Deus, né? Mas a gente precisa entender a obsessão para que a gente chegue à felicidade, né? Porque aí a gente vai identificando as coisas que estão acontecendo e se livrando delas, né? Que é isso que ela... Peraí. Hoje a gente vai dar o início, né, do capítulo. Então a gente tá aqui. A conquista da felicidade. Tá congelado já aí? A gente tá em 26, não é? Sim, 26. 26. Já ligou no 26. Até eu tô com frio. Agora é pra baixo. Agora vocês vão ficar congelados. É o máximo, ó. Ah, máximo. Sabe o que eu acho? Eu acho que porque, como ligou agora, ele tá tentando chegar até, daqui a pouco ele para. Né? Que acabou de ligar. Gente, é melhor ser feliz no frio do que no calor. Se a gente estivesse pingando aqui, agora a gente se enrola, pensa bem. No calor a gente já tá aqui passando mal, sufocado, nem dá pra ter atenção, né? Então vamos lá. O ser humano está fadado à felicidade, que lhe constitui um grande desafio. Que frase sensacional, né? Então a gente, olha que maravilha a gente saber que a gente está fadado à felicidade. Né? Porque a gente acha que a vida é só problema, é só angústia, eu vivo um mar de decepções, ingratidões, eu vivo sofrendo, é uma vitimização horrorosa, né? A vida é provas e expiações, é uma dor tremenda, né? É pesado viver aqui nesse planeta horroroso, nesse país então mais ainda, é como a gente vai vendo as coisas, né? Mas na verdade não, ó. O ser humano está fadado à felicidade, que lhe constitui um grande desafio. Por que desafio? Porque somos nós que temos que ir em busca dela. O desafio é nosso. Não cabe a ninguém trazer a felicidade pra gente. Ninguém vai trazer nada pra gente. Eu fui tentar fazer a aula, né? Eu fui fazer a aula e fui tentar diminuir as coisas que a Joana estava falando, para que a gente não tenha muita coisa para ler. Mas é quase impossível, porque tudo que ela colocou é necessário que a gente reflita. Porque é exatamente o que vai trazer para a gente iluminação na nossa mente, para que a gente possa caminhar. E aí é difícil você diminuir. Muito mais você vai colocando, agregando. Vai trazendo o Leon Denis, vai trazendo outros livros dela, porque em todos os livros da Joana, ela está sempre colocando a felicidade e como é que a gente chega a essa felicidade. Para conquistá-la, deve investir todos os valores que se lhe encontre ao alcance. Quer dizer, é nossa meta
A nossa meta não é ter um emprego, o filho casar, eu estar bem socialmente, não é nada disso. Ah, eu tenho uma casa, porque quando eu ficar velhinha eu tenho que ter a casa, a aposentadoria. E se você morrer antes? Se você morrer antes? Me diga, o que você vai fazer com aquele celeiro lá, né? Cheio de... que o cara guardava. Você não sabe quando é que você vai partir. Não é que você não tem que ser cuidadoso, né? Pensar no futuro. Mas isso não pode ser motivo de agastamento, que é sempre isso que eles falam. A alma é criada para a felicidade, mas para poder apreciar essa felicidade, para conhecer-lhe o justo valor, deve conquistá-la para si próprio. E para isso precisa desenvolver as potências encerradas em seu íntimo. Leon Denis. O íntimo. Esse cara é sensacional. Quem não leu, leia qualquer livro dele, todos os livros dele. Leiam as frases. Ele é só amor, pensamento e poesia. Isso que ele colocou aqui, a alma é criada para a felicidade. Mas, para poder apreciar essa felicidade, para conhecer-lhe o justo valor, deve conquistá-la para si própria. E para isso precisa desenvolver as potências encerradas em seu íntimo. E como é que a gente desenvolve essas potências? Que potências são essas? Como é que a gente desenvolve essas potências? Eu estava conversando com meu marido, né? Que a gente vai lendo, vai estudando e vai refletindo, né? Aí eu falei assim, não tem momento de crise, gente. Que crise? Não tem crise. É mudança. Você já viu a borboleta? Esse exemplo a gente dá para as crianças de evangelização. Tem um videozinho bonitinho. Para que ela vire borboleta, ela era uma lagarta. Aí ela vai para aquele casulo, se fecha ali, fica sufocada. Aquela parada é dura, é escura, é apertada, e vai apertando ela cada vez mais, porque ela vai se transformando ali dentro. E ela tem que ter fé, esperança, força de vontade, determinação e coragem para sair dali de dentro. Porque senão, ela morre ali dentro. Se ela não tiver força para romper aquilo tudo ali, ela não sai. Se ela não tiver fé que ela vai conseguir sair, ela não sai. Se ela não tiver coragem, ela não sai. E aí o que acontece com ela? Morre. É igual a gente. Se a gente não tiver fé, coragem, acreditar que nós podemos passar por qualquer situação, que essa situação é para eu sair muito melhor, porque a borboleta sai o quê? Ela era uma lagarta. Rastejava no chão. Agora ela sai voando. Então, tem crise? Tem crise? Não tem crise. A crise é a forma como eu visualizo a situação. Se eu não a vejo como uma coisa que vai me trazer benefícios, realmente ela é um motivo de agastamento. Como é interessante essa questão da felicidade, como ela é individual. Se a gente parar para pensar, o ser humano quer tornar a felicidade uma coisa generalizada, né? Colocando a felicidade em coisas materiais, muitas vezes, né? Nesses sonhos de casa própria, de viagem, de carro, né? De casar, de ter filho. Mas como a felicidade é individual, para aquela pessoa, para aquela mulher que está grávida, a felicidade é aquele estado em que ela se encontra. Para o enfermo, a felicidade seria ele ter saúde. Para quem já tem a saúde, a felicidade é uma outra coisa. Por isso que fala ali, né, que a gente tem que trabalhar as nossas potencialidades, procurar dentro da gente, porque para cada um vai ser uma coisa diferente, vai ter um motivo diferente, né? Concordam? Porque a felicidade, na verdade, você não vive feliz o tempo todo. São momentos que vêm, que surgem, mas que você pode transformar a sua vida nesse sentimento, né? Como você vai vendo, como você vai visualizando, como você vai encarando os desafios. Ninguém deve considerar a felicidade como um estado de plenitude, Ninguém deve considerar a felicidade como um estado de plenitude, de ausência de ação, mediante ao qual o nada fazer geraria contentamento ou despreocupação. A ilusão, né? Essa inércia, se viesse a ocorrer, levaria o indivíduo ao estado amorfo, de tédio dourado, em que a ociosidade conspiraria contra a harmonia emocional. É impossível
uma existência feliz, distante do trabalho, da solidariedade, das ações de engrandecimento moral do self, bem como dos indivíduos com os quais se é colocado para conviver. Exatamente o que o Leon Denis falou ali atrás. A gente precisa fazer com que as nossas potências, trabalhá-las para que elas consigam chegar a esse estado de plenitude. E a gente só faz isso exercitando. Se a gente for para essa parte aqui, que é aquela ilusão do rico, né? Que ela fala também, que ele não tem preocupação, ele só vive viajando, ele não tem nada. Isso é ilusão. Porque não existe. Quando você perde a vontade de construir, a vontade de fazer coisas novas, a vontade de... Cuidado que você está entrando num caminho perigoso. Eu já dei o exemplo de um amigo que falou: minha vida está tão boa que não tem nada para mudar. Assim, do jeito que tá ótimo. Mas aí Deus não, vamos tirar essa responsabilidade. Aí veio a vida, a sua necessidade, mostra assim, não é bem assim. Aí te dá uma situação para que você possa ver que tem outras coisas, sim, que você precisa trabalhar. E que esse conforto, essa tranquilidade é ilusão. Não é isso que vai trazer a sua paz interior. Porque se fosse, você não procuraria a paz em outras situações, em outras, em drogas, né? Em bebidas, em festas, porque as pessoas procuram a felicidade e não preciso sair porque eu estou muito triste. Tem que sair, tem que ver todo mundo, tem que beber. A gente vê muito isso. Tem um vídeo que eu ia botar, eu vou ver se eu vou colocar, se der tempo, e ele fala exatamente isso, sobre a nossa busca equivocada por uma felicidade que é instantânea. Que não é o que vai te trazer tranquilidade. Que o que te traz tranquilidade é você exercer suas potências e chegar numa existência feliz. A felicidade não está subordinada à satisfação, acabei de falar, dos nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de entender o que a vida espera de nós. Quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a pensar num todo. O que é esse todo? É todo o sistema em que eu vivo. Eu penso em mim, no meu próximo, nos animais, na terra, em tudo. Tudo faz parte de mim. Ela fala isso. Não existe só eu. É tudo. Eu faço parte de um sistema que eu preciso estar bem para que esse sistema também esteja bem. Assim vai gerando felicidade dentro de mim. Eu vou caminhando. O ser humano ele precisa das situações para que ele possa caminhar para frente, que é o que a Joana traz para a gente sempre na parte da evolução. A constância que vem para a gente de situações, de desafios, são para que a gente possa continuar caminhando. Porque cada desafio vai trazer pra gente o quê? Uma situação diferente. Vocês já repararam? Tem um problema que mexe com uma parte sua, aí vem um outro problema que mexe com uma outra parte sua. É como se você fosse passando de ano. Passou de ano aqui, então vamos mexer agora nessa aqui. Esse aqui agora é a vez desse aqui. Por isso que a gente não pode ficar nervosa, tenso, para resolver um problema. Porque se não conseguiu resolver esse aqui agora, é porque não é a hora. Ele vai ser resolvido, ele vai ter o momento certo dele, mas na hora certa. Porque, de repente, você tem que trabalhar outra potência ali. A paciência, a aceitação, tantos outros que a gente sabe que a gente precisa o tempo todo na nossa vida. Aproveitando o gancho que ela falou, Tati, sobre drogas, bebidas, enfim, elas proporcionam felicidade momentânea, né? Todo mundo já vivenciou essa experiência de beber ou não, ou de estar perto de alguém que bebe ou que já bebeu, enfim. Durante um breve período, a pessoa encontra essa felicidade. Ela encontra, sim, mas ela é curta, ela termina. E quando termina, vem a necessidade novamente, a busca novamente, o que acaba gerando um vício em função disso, de se manter nesse estado de felicidade. Enquanto que, se a gente descobre em outras coisas, por exemplo, num trabalho assistencial, num trabalho voluntário, a gente vai descobrir que a gente também sente esse mesmo tipo de felicidade. Só que ele não termina, ele é constante e você não está fazendo uso de nenhuma substância que possa te prejudicar até fisicamente. Então, existe a diferença de sensação. Não existe. O que existe é a diferença do veículo. Como que você vai buscar essa felicidade, esse bem-estar? Tem um desenho animado, né? Quem tem filho sabe.
comer. No final, a líder lá do Stoll acaba explicando que felicidade você não precisa de comer ou ter algo para ficar feliz. A felicidade você constrói dentro de você. Esse desenho explica muito bem. Eu tava vendo essa semana, é engraçado, não é nada por acaso, eu tava vendo Carros, aquele do McQueen com o Pedro. Ele é lá, ele é corredor ele corre, né? Então ele quer, eu quero ganhar porque eu vou sair, eu vou aparecer, eu tô ficando mais famoso, eu vou pegar o melhor, como é que se fala? Patrocinador, eu quero esse cara, não sei o quê. Aí ele se perde, ele lá vai parar numa cidadezinha, ele fica preso lá, só que ele faz amizade com aquelas pessoas todas e ele não tinha amigos. Aí ele faz amizade com aquelas pessoas todas. Quando ele fica muito amigo, acham ele pra ele voltar. Aí quando ele vai voltar, ela fala, a menina que ele se apaixonou, ela fala assim, aí ele, poxa, eu tenho que ir. Ela falou assim, pô, espero que você encontre aquilo que você tanto procura. Aí ele vai embora. No meio da corrida, ele pensa assim, quase desiste da corrida. Porque o que ele procura não estava ali. Não estava ali no bem, né? No status, no poder, na aquisição ali. Eram aqueles amigos que ele tinha feito ali. É muito legal. Esses desenhos são... É legal a gente ver também que esses desenhos, hoje em dia, tem várias... Antes a mensagem era o quê? Princesa tá presa no castelo, o príncipe vai buscar ela. Era só isso, né? Agora não. As crianças, elas estão sendo trabalhadas por isso. Era o Pinóquio, né? Aquela coisa do mentir. Não tem, olha que coisa fantástica, elas são super seguras. Não, e aquela também é a ruiva, aquela Merida, gente, aquela é sensacional. É ela o que decide a minha vida. Exatamente, porque olha só, é outra construção mental. Isso é fantástico. E os desenhos todos têm... Ontem eu estava vendo outro, meu filho. Nossa, que legal a mensagem que esse desenho passou. Como foi a mensagem? Porque eu não estava vendo, né? Estava distraída. Ele me falou direitinho a mensagem. Eu falei, gente, é muito legal isso. Ele adora o Ricardo. Exatamente. Então, vamos lá. A ingenuidade psicológica estabeleceu que a felicidade existe onde... se encontram o prazer e a comodidade, a fortuna e o repouso. A ilusão de sempre. Em violenta agressão à vida que se desenvolve em ações incessantes, formadoras de abençoados recursos para a sustentação do corpo e o equilíbrio da mente. Essa visão tem sido responsável por muita infelicidade justificada, que mais decorre da óptica defeituosa de quem observa os poderosos e, sem os conhecer, conclui que são felizes quando apenas encontram-se assoberbados de coisas, preocupações, atitudes e solidões. Gente... Olha só, é a maior ilusão que você pode ter na vida. A gente vê revista, você acha que aqueles sorrisos são os sorrisos da verdade? Uma amiga minha uma vez falou pra mim foto, né? Foto é uma coisa muito engraçada, tá todo mundo feliz. Vai olhar quando acabar a foto, vai cada um pra um lado, nem olha pra minha cara. Todo mundo quer sair bonito na foto, né? Então, assim, essa ilusão da gente achar que o ter nos traz e que nós somos, essa parte aqui eu achei sensacional, responsável por muita infelicidade justificável. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ter o que o outro tem. A gente nunca tá feliz com a nossa vidinha, porque a minha vidinha, por que eu tenho que ter a minha vidinha se ela tem aquele vidão? Eu quero aquele vidão. Mas será que aquele vidão é bom? Porque é muito fácil eu olhar aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Gente, vai saber o que ele não faz para ficar verde? Vai saber o que ele não aguenta? Quantos empregados, quantas pessoas você tem que estar ali o dia inteiro no teu pé, cobrando de você um monte de coisa, olhando, porque é muito engraçado como as pessoas... Você nunca sabe se as pessoas estão se aproximando de você por amor ou interesse. E Joana fala no Psicologia da Gratidão que a grande maioria, infelizmente, ainda é por interesse. Porque se você ficar sem o dinheiro de um dia para o outro, sem as facilidades, será que vão te aturar do mesmo jeito que te aturavam? Vão mandar convites, vão te chamar, será? Então, olha só, tá certa essa visão nossa? A gente precisa olhar para a vida do outro, porque se Deus me deu exatamente essa vidinha, é porque é que eu preciso. E eu vou saber ser feliz nela se eu quiser. Se eu quiser desenvolver minhas potencialidades, se eu quiser sair da minha infância psicológica e caminhar para frente, se eu tiver a Joana gritando no meu ouvido, né? Porque a Joana, ela faz isso com a gente. Quando a gente deposita a nossa felicidade em coisas, dos outros ou não, em coisas, ela se torna o quê? O que ela se torna quando a gente faz isso? O que vocês acham?
inalcançável, porque você sempre vai querer uma outra coisa. Aí você vai conseguir, você vai querer outra, você vai conseguir, você vai querer outra. É infindável. A felicidade se torna inalcançável, se torna uma frustração constante para a gente. Então ela não pode, ela tem que estar, a felicidade ela tem que estar no caminho, ela não pode estar no final. Ela tem que ser diária. A gente tem um hábito de se sabotar. Então a gente tem que ser esperto e parar com isso. Depositar a felicidade da gente em objetivos alcançáveis, em metas que a gente consegue alcançar. Mas consegue alcançar também num breve espaço de tempo. A gente não pode depositar nossa felicidade numa coisa daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, porque a gente não sabe nem se vai chegar lá. E muitas vezes em 3, 4 anos, esse objetivo já mudou, já é outro, né? Então, vamos ficar atento para isso. Para estabelecer metas alcançáveis. O Rossano Klingen, que vai estar no nosso congresso, ele fala isso em inúmeros vídeos dele, inúmeras palestras que ele dá, que é o maior erro que a gente comete. É não saber depositar nossa felicidade em coisas que a gente é capaz de fazer, de projetar, de calcular o tempo. Então, o caminho, eu acho que é bem por aí. A felicidade apresenta-se como realização interior e esforço pelo seu prosseguir. Na amizade, aí ela mostra onde que a gente acha essa felicidade, né? Em algumas coisas ela mostra. Na amizade sincera e não nas paixões sexuais, encontram-se razões básicas para as experiências felizes. Nos relacionamentos fraternais e nas atividades altruísticas, apresentam-se os fatores para a existência tranquila, que não significa falta de preocupação ou de responsabilidade. Isso a gente tem que tirar da nossa mente. Ser feliz é não ficar preocupado e não ter responsabilidade. Tira isso da sua cabeça, porque se você tiver isso na sua cabeça, você nunca vai ser feliz. Porque essa coisa de a minha vida plena é sem problema, não existe. Ninguém falou isso. Quem foi que falou isso pra você? Aonde você leu? Nem nada, nenhum escrito, nada. Não tem nada escrito falando isso. Se falou, é mentira. Não acredita. Quem leu e falou, contou isso pra você, que ser feliz é ficar com a perninha pra cima. Sem fazer nada, sem ter que trabalhar hora, patrão, filho, marido, nada. Gente, não existe. Exatamente. Geralmente, exatamente. Ela fala isso nesse capítulo. Trata-se de esforço para agir sem estresse, sem ansiedade, sem angústia. Trata-se de esforço para agir sem estresse, sem ansiedade, sem angústia. Você souber caminhar pelas dificuldades, os desafios, né, da vida, sem estresse, sem ansiedade, sem angústia, é a felicidade. Porque é isso aqui que a gente tem que alcançar. Vem o problema, vem a situação difícil, eu encaro ele, eu tenho fé, eu me acalmo, eu vou seguir. Se eu conseguir resolver, maravilha, se não, era uma lição que me cabia, dolorosa, mas vamos em frente. Vamos em frente. Tudo na vida é resultado de exercício. Isso aqui é fantástico. Não se vê, por acaso, pessoas que parecem estar constantemente de bem com o mundo? A gente não vê? Felizes? Eu tenho uma amiga minha, ela está sempre rindo. E ela já teve 3 vezes câncer. Eu não encontrei ela uma vez de cara feia, enjoada, reclamando da vida. Você encontra com ela, fala com ela, ei Mari, tudo bem? Ela tá tudo ótimo, sempre. Por quê? Ela escolheu viver assim. E ela é linda. Assim como também pessoas que parecem estar constantemente de mal com o mundo. Mal-humoradas. Sabe o que é isso? Olha, essa só pode achar, né? Sabe o que é isso? Resultado de exercício de estar bem ou estar mal. É um exercício. Passa a vida inteira se lamentando, se reclamando, murmurando que minha vida, que não sei o que, aquela hiena lá que a gente falou, se vitimizando. Você quer o quê? Aí vai dizer que a vida te deixou infeliz? Pô, você que nasceu pra ser, cara, você é. Exatamente, o tempo todo, né, afirmando que é. As populações que vivem do trabalho modesto, que se sentem beneficiadas pela justiça social, onde existe assistência educacional, médica e fraternal, possuem mais felicidade aos seus membros do que naquelas industrializadas de altos PIBs e de excelente tecnologia. Porquanto, aí as intensas lutas pela sobrevivência, mesmo entre os poderosos, produzem desarmonias interiores e desgastes psicológicos. Porque quando você vem aqui nessa parte, ali, a gente vai passar essa matéria. Só quero falar dessa parte aqui para depois a gente pular. Porque quando você vem para essas aqui, altamente industrializadas, de altos PIBs,
competição é desenfreada. A conquista do mais é essencial. Nos Estados Unidos você vai perguntar quanto você ganha anualmente. Qual é o seu... minha renda, não sei quanto. Eu estava vendo uma reportagem que se você ganhasse menos dinheiro, ninguém nem falava, saía da rodinha que você estava. Você tem um mínimo, senão você é pobre, ferrado, e você não vai fazer... Você não tem como andar comigo. Porque os lugares que eu ando, você não tem dinheiro para pagar. Então, tchau. Atordou os indivíduos que perdem a direção do ideal, do necessário, do equilibrado. Que a gente vê isso, né? Nesses mundos super competitivos. Como é que eu solto? A Janaína, né? O que a gente faz com ela agora? Não vai. Ficou bonitinho, mas não funciona. Bota aí pra mim, por favor, Adolfo. Esse aqui é uma reportagem muito legal, que eu achei super interessante pra gente ver. Apaga aqui, Dani, só pra... Não é essa, não. É sim, eu não acendi essa daqui, eu esqueci. Acho que tem até que acender, né? É o do Fantástico, você viu? É esse mesmo. 20 anos, um pequeno país europeu se mantém no topo do ranking das nações menos corruptas do mundo. Enquanto isso, o Brasil passa pelo pior escândalo de corrupção da história. Que lições podemos aprender com a Dinamarca? O primeiro-ministro dizia que não é raro encontrar um dinamarquês com uma faca na mão, desde que na outra haja um garfo. A brincadeira ilustra uma sensação de segurança e humor desse país, um dos mais felizes do mundo, segundo a ONU. Uma alegria que está ligada a um ótimo desempenho econômico e social. Um dos segredos desse sucesso pode estar num fator que os economistas não costumam analisar: a honestidade. Essa aqui é uma cena bem comum na Dinamarca, uma loja completamente vazia. Se eu estou interessado no produto, eu pego, venho aqui sem nenhum tipo de controle, posso pagar pelo celular, ou então pelo cartão, moeda, ou mesmo com uma nota. Isso aqui é o exemplo dessa confiança social. Para esse mercadinho, contratar um funcionário sairia mais caro do que eventuais perdas com furtos. Em bibliotecas, o aluguel de livro também é sem intermediários. E nas ruas, um objeto esquecido quase sempre volta às mãos do dono. A sociedade controla bem os políticos. Isso é parte da nossa cultura. Tem sim um pouquinho de corrupção aqui e ali, mas não é comum. Isso vem da educação, da família e do fato de que as pessoas ganham o suficiente para viver com dignidade. O filho do primeiro-ministro pode estudar na mesma escola do filho de um taxista. A maioria das crianças dinamarquesas frequenta a escola pública. No caminho até a aula, o filho do deputado Mathias Tesfaye vai entendendo os valores da sociedade. Esse que cumprimentou o Mathias é um antigo colega de trabalho. Os dois eram pedreiros. O amigo continua na profissão e ganha o equivalente a 18 mil reais. O parlamentar, 23 mil. Essa boa distribuição de renda gera menos conflito social e, consequentemente, menos violência. Mathias explica que as pessoas do bairro dele só costumam trancar a porta de casa à noite. O filho de 4 anos já vai sozinho para a escola. Ele diz ter certeza de que alguém ajudaria caso o menino se perdesse. Normal na Dinamarca, estranho na maior parte do mundo. Annette Sorensen repetiu em Nova York uma tradição dinamarquesa. Enquanto comia no restaurante, deixou a bebê no... Ela deixou a bebezinha do lado de fora que eles deixam lá e ela foi presa. Mas isso aí eu não ia deixar também, não. Mas é o hábito deles, né? Não vamos... A gente não sabe como é lá. Mas assim, igualzinho aqui, dá vontade de correr pra lá. Vambora! Pra tudo, Os caras estão fechando todas as fronteiras. Brasileiro não entra, né? Porque tá todo mundo comendo. Mas assim, aí você vê como a desigualdade, né? Gera um monte de conflitos. Porque o pedreiro ganhar igual ao deputado, né? Deputado que ele era. Vai de ônibus, vai de metrô para o trabalho, os filhos estudam nas mesmas escolas, frequentam os mesmos hospitais, igual aqui, né? E aí a gente vê qual é por que será que há tanta ainda miséria e tudo mais aqui, né? Fala.
mas olha só. Não, mas olha só, eu só estou dando um exemplo de vida de uma sociedade igualitária, onde as pessoas ganham bem e elas têm assistência. Como isso aumenta o índice de felicidade, que é o que a Joana estava colocando. As populações que vivem do trabalho modesto. E nessa mesma reportagem, a menina, tem uma hora que a menina fala que ela é muito grande, que lá eles são educados a não comprar muito, a não ser muito consumista, para que aquilo... Para abandonar esses hábitos, né? Para viver, eles pagam 40% de imposto e ela falou que ela paga o imposto com felicidade, porque tudo volta para eles, né? Isso é uma sociedade que ela está pensando num todo, né? Ela já está num outro patamar. O que ela passou, a gente sabe que nada é fácil, mas o que importa é esse exemplo, que é muito forte e é exatamente o que a Joana está colocando para a gente. Que quando tem justiça social, assistência educacional, médica e fraternal, possui mais felicidade. Isso é fato. Isso é fato. Vamos lá. Agora você... depois do vídeo encrenca mesmo. Pode? Agora vai. A busca da felicidade... Foi? Passou 2? Muitos complexos de inferioridade defluem da mágoa de não se estar nas mesmas condições dos outros, que são tidos... É a mesma coisa que ela falou naquela hora, como privilegiados. Somente porque se encontram no topo. Passeiam na futilidade, parecem não enfrentar nenhuma outra preocupação. Quais se fossem deuses recém-descidos do Olimpo em visita triunfal entre os seres humanos. Trata-se de ilusão, essa torpe visão da realidade. E ilusão, vamos deixar isso de lado. Esquece olhar a roupa com o amigo. Ela não para de comprar roupa, ela comprou o carro, porque o meu carro tá velho, que a minha casa, eu precisava fazer uma viagem, porque tá todo mundo viajando, porque, eu abro o Facebook e todo mundo viaja menos eu. Gente, olha, a gente não sabe quantas parcelas ela tem para pagar, né? A gente não sabe o que tem atrasado na vida dela, a gente não sabe o que ela faz. Talvez ela tenha dinheiro em abundância mesmo, talvez ela tenha possibilidade de pagar quantas viagens ela quiser, mas e o resto? Não é só isso. A gente sabe que a vida é muito mais, e Deus, Ele dá para cada um a prova necessária, a situação necessária que vai fazer eu caminhar a potência que eu preciso naquela existência. Então não tem por que eu querer o do outro ou achar que a vida do outro é muito melhor, porque não seria justo, e Deus é mais do que justo, né? E a gente pode viajar, pode ter uma casa legal, um carro legal, pode ter tudo isso. A gente aqui não está falando que não é para ter, que para ser feliz a gente tem que abrir mão de tudo, né? Não é isso. É só colocar o peso devido em cada coisa, só isso. Eu vou passar o vídeo depois, se eu conseguir, aquele pequenininho, porque é muito legal dele. Pessoa alguma na Terra existe que esteja isenta de processos fisiológicos de desgaste, de envelhecimento, de enfermidade, de morte, e, portanto, igual a todas as outras. Por outro lado, os tormentos íntimos nem sempre se refletem na face, na aparência bem maquiada, permanecendo como roedores inclementes até chegarem aos resultados, quase sempre funestos, da sua presença infeliz. Exatamente o que a gente estava falando. A gente não sabe o que vai na alma de cada um. Então, a cada um cabe a sua vida. Aceita e segue em frente. Faz o melhor para que você... Se você está com dificuldade financeira, dificuldade de qualquer tipo, vai à luta. Todas as possibilidades estão aí. Tudo é capaz da gente realizar. Basta a gente querer. A busca da felicidade deve caracterizar-se pelo conhecimento de si mesmo em relação aos demais indivíduos, pela conscientização das próprias aspirações, pelos objetivos que sejam colocados como fundamentais para a vida. É isso. A felicidade é peregrina, que viaja de uma para outra ambição, sempre risonha. Você está sempre passando de uma situação para outra. Você tem que acreditar, você tem que ter fé e deixar se mover por essa emoção, essa sensação. Aparentemente difícil de ser retida, mas de fácil conquista, quando se ama e não se espera receber a retribuição. Porque a gente está sempre esperando que o outro faça. Eu faço por você, você tem que fazer por mim. Aí não faz, é um motivo de tristeza, é um motivo de dor, é um motivo de cobrança, de tudo, de sofrimento. Então, ao invés de quando eu faço, eu fiz por amor. Porque Jesus não veio pedir nada a ninguém. Ele veio, fez, curou um monte. Por acaso, ele curou alguém e falou assim, estou esperando você lá em casa mais tarde, para lavar uma louça, fazer alguma coisa. Não. O que você vai me dar depois? E ele vivia num estado pleno que não tinha problema. Francisco de Assis, um exemplo assim de felicidade imensa. Eu tive a oportunidade que sábado me chamaram para dar o curso, porque os meninos não iam poder dar. Aí eu vim, aí ele falou assim, você pode, Tati? Eu falei, vamos lá, né? Chamou, tem que ir, né? Aí eu vim. Aí eu falei, mas como é que você vai negar falar sobre Francisco? Porque o Francisco é
ser assim, eu não sei falar, porque é algo de tão iluminado, de tão assim surpreendente, aquele espírito que viveu em plenitude aquela existência de muita dor. Ele abrindo mão, sofrendo, sendo execrado, falado, expulso, chamado de mendigo, de louco, de tudo, apanhando muitas vezes, sendo xingado. E ele ali, nenhum momento revidando nada, em nenhum momento virava para Deus e fazia assim, mas por que você fez isso? Porque a gente briga com Deus, a gente vai lá e fala, né? A gente quer discutir com ele, porque já não aguento mais, chega. Já três problemas de uma vez, não dá. Mas, cara, se ele mandou, se veio até você, é porque você consegue. É porque a gente não acredita em nós mesmos. A gente, com a nossa mente em desalinho, a gente vai caindo no quê? Na lamentação, no eu não consigo, na vitimização. E isso não faz a gente andar. Não foi para isso que nós viemos. Nós viemos trabalhar as potências. Não as coisas que nos deixavam para baixo, que isso aí já está cheio. Isso a gente já trabalhou bastante. Isso a gente já leu. O que é felicidade? Essa é outra parte do mesmo capítulo. Eu achei isso aqui ótimo. Jesus definiu com segurança o conceito pleno de felicidade. No conteúdo do pensamento, meu reino não é deste mundo. Tendo em vista a impermanência da vida física, a transitoriedade do ser existencial terrestre, em constante transformação no seu contínuo vir a ser. A gente está sempre se modificando. Vai vir sempre provas, situações que façam com que a gente possa exercitar e aprender. A nossa vida é a impermanência da vida física. A gente morre, a gente revive, a gente volta, a gente vai ter que viver novamente outras situações, as mesmas situações, porque a gente ainda não aprendeu. A criatura não é o que se apresenta. Fantástico. Nem como se encontra. Esse estado impermanente é trânsito para que o que será. Nós estamos aqui para o que nós seremos. Em prazer ou sofrimento, não se é isso. Eu não sou a dor, eu não sou o prazer. Mas se está isso, se é a dor que eu tenho que viver agora, saiba vivê-la. É o prazer? Saiba viver, porque nós podemos ter prazer, sim. Conscientizando-se do contínuo no qual se encontra mergulhado. Esse livro é sensacional. O Ser Consciente, da Joana. Nós queremos ser o quê? O que a gente está querendo e buscando aqui? Sermos conscientes. Então, quando você começa a tomar consciência, iluminar a sua mente, você está abrindo portas para que esse mundo maravilhoso que a gente está vendo, a felicidade é assim, você possa exercer na sua vida. Porque é isso que ela está trazendo para a gente, o conhecimento. Então, quando a gente liberta a nossa consciência, a gente começa a iluminar e entender todas as potências que eu tenho, que eu sou, que eu vou passar por essas situações de dor, de sofrimento, mas isso não sou eu. Eu sou luz. Eu sou filho de Deus. Vós sois deuses. Então, só que a gente não acredita nessa frase. A gente se vê ainda como pobre sofredor, lá da Idade Média, né? Que todo mundo falava que você era o quê? Nada. Ninguém. Você era acomodado, iludido. E aí vem aqui, hoje em dia, o que a gente tem para a gente melhorar? Os psicólogos estudam a raiva, a inveja, a insatisfação para entender seus conteúdos perturbadores. Os neurocientistas estudam em detectar no cérebro os hormônios desencadeadores da alegria, da felicidade, assim como da mágoa e da depressão. Vai ser depois desse, tá? Que eu vou botar aquele videozinho. Lentamente vão surgindo a compreensão e a decodificação dos elementos que respondem pelos sentimentos nos processos bioquímicos da organização cerebral, altamente responsáveis pelos comportamentos e pelas emoções. O que ela está falando aqui? Olha só, os psicólogos estudam a raiva, a inveja e a satisfação. Os neurocientistas está começando começando, né? Já tem tempo, a estudar a alegria, a felicidade, e isso está totalmente envolvido no nosso corpo físico. Que aí daí vem o quê? As doenças, as depressões, as angústias, os processos de deteriorização do nosso corpo físico. Nós somos um todo. Para que se apresente a felicidade, assim como os outros sentimentos, torna-se necessário que o cérebro seja convidado a traduzir os sinais que recebe do corpo, logo transformando-os. Porque eu recebo um sinal, eu entendo, por isso a conscientização é importante, eu transformo.
Em decorrência, a mente não está localizada apenas no cérebro, mas se expande por todo o organismo. Eu penso, eu entendo o meu corpo físico. Eu começo a ter o autoconhecimento do que eu estou sentindo, o que uma emoção traz para o meu corpo. Qual é o sentido? O que eu estou sentindo dentro de mim? O que está movendo o meu corpo nesse momento? Quando eu sinto a dor, o que eu sinto? O que vem dentro de mim? Eu não sei, eu acho que eu vou ler essa parte e vou botar o vídeo. Os mecanismos neurobiológicos manifestam-se conforme os impulsos... Eu vou ler isso aqui porque vocês vão entender no vídeo. Os mecanismos neurobiológicos manifestam-se conforme os impulsos que procedem da mente do ser reencarnado, comandante, consciente ou não, da maquinaria física pela qual o espírito se comunica e se movimenta no proscênio terrestre. A felicidade, desse modo, é o sentimento agradável que resulta das emoções saudáveis, aquelas que acalmam e enriquecem de júbilo, eliminando as sensações perturbadoras. Pode pôr. É só um pedaço de um filme que a gente vai passar. 1:22. Mais pra cá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, pode deixar aí. What actually is. Quando sonhamos, é como se acontecesse uma tempestade no nosso cérebro. Há trovões elétricos nos nossos céus de sinapses, na terra do nosso ser. Cria uma cascata química no corpo que o prepara para conquistas, realizações, para ter fome de experiências emocionais. Mas não teríamos vitória, não teríamos essa fome se não tivéssemos antes aquele holograma e aquela química que nos ajuda, nos modifica. Passamos de seres cheios de medo para seres sem nenhum medo depois de um sonho. O lobo frontal é onde está a soberania do cérebro humano. Nos permite fazer distinções, mudar de ideia. Através dos trabalhos do sistema nervoso e da maneira específica que usa os efeitos quânticos. É de um jeito muito específico, muito preciso. Não é generalizado, nem borrado, nem impreciso. Isso abre a porta para o livre-arbítrio ser uma possibilidade. Não viola a ciência moderna e é consistente. Em uma certa proporção, as pessoas têm a sensação de que temos o livre-arbítrio. O que nos diferencia das outras espécies é a proporção do nosso lobo frontal para o resto do cérebro. O lobo frontal é a área do cérebro responsável por firmar a intenção, por tomar as decisões, pelo comportamento, pela inspiração. É o que nos faz pegar as informações do nosso ambiente e processar para guardar no cérebro, para tomarmos decisões e fazermos escolhas que são diferentes das que já fizemos no passado. O cérebro é formado por pequenas células nervosas chamadas neurônios, que têm pequenas ramificações e se conectam com outros neurônios para formar uma rede neural. Em cada conexão está registrado um pensamento, uma memória. O cérebro constrói o seu conceito pela lei da memória associativa. Ideias, pensamentos e sensações são construídos e interconectados nessa rede neural e têm relações possíveis uns com os outros. O conceito e a sensação do amor estão guardados nesta vasta rede neural, mas construímos o conceito do amor de maneiras diferentes. Alguns têm o amor conectado à decepção. Quando pensam sobre o amor, vivenciam a memória de dor, tristeza e até de fúria. A fúria pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma pessoa específica, conectada de volta no amor. Se a observação pode ser vista como medida quântica, ela produz memória.
Sempre percebemos alguma coisa depois de nos refletir no espelho da memória. É esse reflexo que nos dá a sensação de eu, de quem eu sou. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê no seu ambiente e o que lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão atirando. Sabemos fisiologicamente que as células nervosas que atiram juntas estão conectadas. Se treina uma coisa por muito tempo, as células nervosas têm uma relação de muito tempo. Se fica irritado, frustrado e sofre regularmente, se dá razões para se sentir a vítima em sua vida, está reconectando e reintegrando aquela rede neural para o seu cotidiano. E essa rede neural agora tem uma relação de longa data com as outras células nervosas chamadas identidade. Também sabemos que as células nervosas que não atiram juntas não estão mais conectadas. Elas perdem a relação de longa data delas. Toda vez que interrompemos o processo do pensamento, produzimos uma resposta química para o corpo. Toda vez que somos interrompidos, as células nervosas que estão conectadas perdem a relação de longa data. Interromper, mudar o pensamento. Se treinarmos nosso ensaio mental e nossa habilidade de fazer isso, alguns circuitos cerebrais vão crescer como resultado do nosso esforço. Em outras palavras, vai ficar mais fácil fazer. Se aceitarmos essa ideia, isso vai nos permitir repetir no próximo dia com mais certeza e aceitação. Isso não é diferente de rezar. Não existem textos religiosos que dizem que o pensamento não faz diferença. Não existem textos religiosos que não digam que sua oração e sua intenção não deveriam ser respondidas por Deus. A física quântica e o observador têm a ver com a explicação de como isso acontece. Quando deixamos o pensamento mais forte do que qualquer outra coisa, nosso cérebro é designado a fazer essa coisa. O lobo frontal, com um espaço enorme, é o altar onde colocamos um pensamento e nos permite manter o pensamento por um período extenso de tempo. Faz pensar, né? Você vê que a gente vai repetindo os pensamentos, aí vão formando conexões mentais que vão fazendo aquilo se tornar o quê? Você. E ao mesmo tempo o exercício, que foi o que o Leon Denis falou lá atrás, o exercício, você pode exercitar outras formas de pensar. Que foi o que ele falou. Quando você começa a mudar um padrão que você sempre repetiu e fazer diferente, você está fazendo o quê? Com aquelas conexões diferentes. Está mudando conexões que você já tinha de longa data e abrindo outras possibilidades. Isso é física quântica. Esse filme é sensacional. É para ver 100 vezes. Mais até. Eu já vi 1 milhão de vezes. Quem somos nós? Muito bom, tem no YouTube. Pra gente entender o que acontece no nosso cérebro. E é muito legal a gente ver que ele tá botando o quê? A prece junto com a física. É o quê? É a transformação de tudo. A física quântica, ela abre um portão assim imenso para a religião, no sentido de trazer, né, o divino, de trazer Jesus, de trazer todo esse conhecimento que ele já falou lá atrás. Isso tudo já foi dito. Isso tudo já foi dito. O André Luiz fala da física quântica. Fala, nossa, as possibilidades todas que a física quântica traz, ele falou do observador. O observador somos nós. Você sair eu já falei sobre isso. Você sair dessa sua imagem, né, Tatiana, e ser além. Foi o que ele falou ali. Você não é isso, você está isso. Então sai e observa. Observa suas atitudes diariamente. Observa como é que você reage a qualquer situação da sua vida e vê se você é uma pessoa feliz ou não. E por quê? Quem escolheu? Porque você escolhe tudo o tempo todo. Ninguém coloca a situação para você. A situação se apresenta e você repete mecanismos que você já estava acostumado. De reclamação, de vitimização, de aborrecimento. Isso sempre acontece comigo. Por quê? É a forma como você encara. Você já vem de um processo, só que aí a gente vai mais além de outras vidas. Vamos falar de novo de Ivone? Foram 3, só em 3 ela faz o mesmo, ela cai no mesmo problema. Então, assim, imagina, isso somos todos nós. Ela é só um exemplo, né? Mas todos nós estamos no mesmo caminho, no mesmo processo evolutivo e a gente vê que a gente repete o erro nessa mesma existência. Aquela coisa que fala, pô, achei que já não fazia mais isso, olha eu fazendo de novo. Olha eu fazendo. Mas quando eu já começo a fazer, olha eu fazendo de novo, porque eu já estou observando. E isso já é um caminhar.
Porque quando eu fico naquela assim, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa egoísta, eu não gosto de prestar nada meu não pra ninguém. Quer dizer, você está se comprazendo e afirmando e ficando naquela situação, sem querer mudar. Que é o que não cabe isso mais. Pra gente não cabe. Tudo quanto é agradável e prazeroso é arquivado no lado esquerdo do cérebro, enquanto as questões perturbadoras, o lado esquerdo é o lobo frontal, as questões perturbadoras e afligentes repousam no lado direito. Os indivíduos que exercem grande controle sobre as emoções e as ocorrências do cotidiano desenvolvem mais o hemisfério direito, tornando-se introspectivos, inseguros, insatisfeitos, pessimistas, enquanto que aquelas que estimulam o lado esquerdo fazem-se portadoras de melhor humor, de alegria e de confiança em si mesmos, assim como em relação ao seu próximo com o qual convivem ou se relacionam. Eu acho que tem uma parte que ela fala do sorriso, e você viu que na hora que ela começa no vídeo, o filme é sensacional. Ela passa por uma situação que traz muita dor para ela, e aí depois ela tem que se reconectar, e ela encontra várias pessoas que vão trazendo essa iluminação para ela. E aí, quando ela começa a fazer outras conexões, ela começa a se sentir melhor e feliz. E é isso que ele está falando ali, relação, como é que a gente convive, como é que a gente se relaciona. Os extrovertidos produzem quantidade maior de linfócitos que os imunizam contra as bactérias e vírus, ou os destroem quando existem. Por essa razão, considera-se o riso, exatamente, saudável como de natureza terapêutica, em face da presença de imunoglobinas, que na saliva tem o objetivo de contribuir para a digestão, mas também para a defesa do organismo em relação a alguns agentes enfermiços. E aí, na palestra do De Luca, ele falou exatamente isso. A pessoa que recebe a notícia da doença, que muitas vezes você não pode dizer que é uma doença, um estado que a pessoa realmente se encontra, porque se você disser, ela morre no mesmo dia. E para outras você pode dizer e ela transforma. Tudo é como você... E se cura. Ele falou que ele cansou de ver diagnósticos de doenças incuráveis, de estar com 6 meses e a pessoa conseguir, através das escolhas que ela fez naqueles 6 meses, aumentar para 3 anos a vida dela. E outras que era 6 meses, morreu em 1 semana, porque o cara se acabou. Tem umas que você não pode dizer realmente a gravidade da situação, porque senão ela não aguenta nem um pouco, nem aquele período que ela tem, o último, ela vai finalizar bem. Então, quer dizer, a nossa mente, a forma como a gente pensa, que foi o que ele falou ali na física, no vídeo, está completamente relacionada ao nosso estado, do nosso corpo físico, emocional, tudo isso está... por isso que a Joana falou, nós somos um todo. A mente está no corpo inteiro. A minha mente em desalinho os meus órgãos. Desalinho toda a minha estrutura material, né? Então, se eu não tenho uma mente que esteja bem, que eu procure fazer coisas boas, que eu trabalhe no bem, que eu vá em busca dessa felicidade, que eu fique... Ou eu sou aquela pessoa que fica achando que a felicidade é o dinheiro, é o ter, é o sexo, são as sensações que não te trazem um prazer completo, um prazer mesmo, que são só momentâneas, realmente você vai estar sempre como? Doente, enfraquecido, qualquer doença vai vir para você. E aí você não consegue caminhar. O cultivo da felicidade contribui para a longevidade humana, a saúde e as realizações nobilitantes. Pode-se aprender a ser feliz o tempo todo. Pode-se aprender a ser feliz. Como se consegue adquirir experiência e conhecimento em torno de outras atividades humanas. É o que a gente está fazendo, né? A gente está estudando para isso. Deve-se, pois, aprender a ser feliz, selecionando, aí ela fala, é fácil, olha como é que é fácil. Selecionando os sentimentos altruístas e positivos daqueles morbosos, pessimistas e negativos. Esquece isso, gente, reclamação, insatisfação, aceita, aquela frase é ótima, aceita que dói menos, e é isso mesmo. Quase sempre se pensa que determinadas companhias e afetos propiciam felicidade, passando-se a depender de outrem. Quando isso ocorre, porque o outro também aguarda encontrar essa guarida, para a sua insegurança, unem-se ou aproximam-se 2 infelizes, buscando sustentação, um na limitada capacidade do outro. Lembra que Divaldo falou naquela aula de relacionamentos afetivos? Ele falou assim, 2 pessoas vazias, que não tem nada para dar para outra. É um relacionamento fadado ao fracasso. Não tem como. Quando você acha que você vai encontrar no outro a sua felicidade, esquece. Esquece, querida, porque não é aí. Você quer falar alguma coisa? Tô ouvindo. Quando se está com alguém, é prazer. Manifestando-se sentimentos de bem-estar. Vamos aproveitar. Tá bom aqui, tá ótimo. Mas vai embora. Vai. Amanhã a gente se encontra, quem sabe.
Quem sabe amanhã a gente se encontra. Se não, você vai encontrar outra pessoa, vai ser maravilhoso. Só depende de como eu vou enxergar. Mas não, eu quero ter. Fulana não me ligou. Pô, por que ela não me liga? Ela só sai com outra. Gente, por que meu amigo, meu filho... A gente quer reter e acha que isso é ser feliz. Porque aí o outro tá pertinho de mim. Mas o outro tá feliz? Tá feliz mesmo? Presta atenção. Você tá feliz? Porque isso não é um relacionamento saudável. Não é. Não devem tornar-se para que não, no fato se estabeleça a felicidade, porque ao interromper-se o vínculo ou modificar-se a situação, isso não deve ser tido como infelicidade. E é exatamente isso que as pessoas fazem. O outro vai embora, não te ama mais, não te quer, e você se acabou sua vida. É muito comum, quando desencarna alguém que é querido ou cuja convivência é frutuosa, interrogar-se: e agora? O que será de mim? Sem que se pense no outro, naquele em que foi depositado o sentimento de felicidade. Será que a afeição tem por finalidade o bem-estar pessoal, ao invés da satisfação do relacionamento entre ambos? Na verdade, a gente procura o bem-estar pessoal. Por isso que há tantos conflitos. Porque se a gente pensasse em ambos, a gente deixaria aí o outro que não te ama mais, o outro que desencarnou, porque ele já fez a trajetória dele. Não precisa mais estar aqui. Ah, mas eu vou ficar aqui sozinha. Eu preciso tanto dela. Por quê? Deixa ela. Dói. A saudade dói. Dói. Eu sei. Dói. Dói pra caramba. A gente queria, né? Podia ter um WhatsApp, né? Podia a gente ir lá ver, né? A gente podia encontrar. Podia ter uma parada assim, né? Eu queria muito. Mas tem. A gente não lembra. É que a gente vai durante o sonho, né? Em desdobramento, a gente faz as viagens astrais e a gente lembra exatamente daquilo que vai nos fazer bem. Porque se a gente não lembra do conteúdo inteiro, é porque não está na hora. E a gente tem que pensar o seguinte: é para os dois, nunca só para mim. Porque se fosse só para mim, como assim? Se o outro sofrendo, não tem problema, mas ele tem que estar aqui do meu lado. Isso é egoísmo. Isso não traz felicidade, porque o outro também vai estar ali infeliz. E é muito difícil a gente desapegar desses nossos tão amados seres, né? Mas a gente também vai um dia. E daqui a pouco a gente está lá. Então, quando a gente começa a entender que a vida é algo que flui, é algo que vai, a gente deixa aí. Não retém, não sofre, porque a dor está aonde? No reter, no querer para si, não entender, não aceitar. Não é bem assim. A gente tem que ser livre. É isso que a gente está buscando aqui. E como é mais fácil a gente perceber as coisas que nos incomodam do que aquelas que nos fazem bem, não é verdade? Ou não? Ou só eu que sou assim? Né? Então a gente vem para o Seja. A gente vem para o Seja, sai de casa, um dia lindo, um sol, um céu maravilhoso, mas está um trânsito danado. O que a gente foca? É no trânsito. Nossa, que trânsito horrível, né? Ou então isso, chega aqui não tem vaga. Nossa, não tem vaga, que coisa horrível. A gente foca sempre, a gente dá um maior peso sempre àquilo que nos incomoda. Se a gente fizer ao contrário, se a gente não der tanto peso, vocês podem observar como essa coisa deixa de nos incomodar. É um exercício. Se todo dia você passa por uma situação, vê se não é assim. Todo dia você passa... Eu conheci uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, que toda vez que ela vai sair, o prédio é pequeno, residencial pequeno, e toda vez que ela vai sair, ela vai tocar o elevador, alguém toca antes e chama. Mas a pessoa fica incomodada até, né? Você conhece essa pessoa? Não, né? A pessoa fica doente, ela já abre a porta de casa e já fala assim: quer ver como alguém vai chamar o elevador? Mas não tem outra, chamam o elevador. É impressionante, o prédio tem 10 apartamentos, mas a pessoa chama. Todas as vezes que ela vai sair, eu saio, ninguém chama o elevador, mas ela sempre. E eu já falei para ela: experimenta não pensar antes que vão chamar o elevador e não ligar. Ou seja, passa a não enxergar essa situação na sua vida. Deixa, se chamar o elevador, se não chamar, qual é a diferença? Não importa. Então, isso acontece com a gente, na nossa vida, o tempo inteiro, em diversas situações. É a toalha na cama que a criança deixa, o marido deixa, não é? É a criança que não guarda o brinquedo. Vamos dar menos peso a essas coisas. Eu acho que é importante para isso a gente buscar dentro da gente sempre sentimentos de gratidão. Sim, exatamente. Eu tenho feito muito exercício
esse exercício. E quando eu vou começar a reclamar de alguma coisa, não, peraí. Eu Também. agradeço por alguma coisa. Eu também. Ontem eu fui tomar minha água com limão, na hora eu falei assim, muito obrigada, meu Deus, por esse limão que você mandou pra mim, porque ele faz bem pro meu corpo, ele tá alcalinizando, né? Então, muito obrigada por essa água que tá entrando no meu corpo. A gente tem... Não, já. Graças a Deus, poxa, tem uma casa. Infelizmente, a gente tem que perder as coisas, a gente tem que perder para dar valor àquilo que a gente tem. Né? A gente não é grato por natureza. Massa lá, o limão. Vou beber limão gelado, né? Não é chá, não. Aguinha, fazer assim, tchum, e beber. Sem, tchum. Exatamente, ótimo, uma delícia. E exercício, hábito. Felicidade, portanto, independe de outras pessoas, sendo construção própria e intransferível. A felicidade constitui-se da sabedoria de poder se administrar, as ocorrências do cotidiano, retirando das situações mais difíceis a cota edificante e produtora de harmonia. O ensinamento, considerando-se como propostas educativas e aprendizado oportuno para os futuros embates. Cada momento, eu lembro quando eu tive catapora, eu fiquei revoltada. Eu era garota, né? Minha irmã saía, eu não podia. Aí eu lá, cheia de catapora, eu comecei a ler um monte de livro da Andréa Luiz, né? Porque eu falei assim, bom, já que eu estou aqui, vamos fazer alguma coisa útil. Não podia sair de casa. Olha, eu li tanto livro, porque foram uns 15 dias, tanto não, eu li uns 2, porque eu sou meio lenta com livro. Mas foram 2 livros, assim, de mexer comigo. Eu falei, tá vendo? Eu podia ter passado esses 15 dias aí reclamando da vida, reclamei um pouco. Não vou dizer que não reclamei. Aí, reclamando, não fazia nada, ficava vendo TV, né? Ainda mais você pirralha, né? Você não quer nada da vida. E eu peguei os livros e espelho e falei assim, deve ter sido meu anjo, né? Que devia estar jogando na minha cabeça. Vai fazer alguma coisa, menina. E aí eu li. Porque a gente tem que saber usar esses momentos. Tá em casa, tá sem trabalho, vai ler, vai estudar, vai fazer alguma coisa que seja útil, vai ajudar o próximo, vai entrar, vai vir aqui que tem um monte de trabalho precisando. É isso que vai trazer pra gente aprendizado oportuno para futuros embates. Esses aprendizados vão transformar a nossa vida. E podia ser pior. Ela teve adolescente, eu tive aos 30. Que foi ontem, né? Vamos combinar. Mas eu tive aos 30 anos, anteontem. Foi bem ruim aos 30. É muito ruim. Quando Jesus se cercou das criaturas humanas, trazendo a mensagem... esse é o último, não é o último? Então vou botar aquele videozinho depois, tá? Que aquele vídeo é legal. Quando Jesus se cercou das criaturas humanas, trazendo a mensagem de libertação de consciência e exaltando a imortalidade do Espírito, ofereceu o seu evangelho explicitando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Lá atrás ele falou isso. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. A sua foi, portanto, a mensagem da total alegria de uma vida saudável e rica em bênçãos. Permite, dessa forma, que ele te liberte da opressão da ignorância, facultando-te a alegria da felicidade. Quem escreveu isso? Joana. Entrega-te a Deus. Esse livro é fantástico também. Qual, não é, né, dela? Então, se a gente começa a entender isso aqui, e a gente vê as portas que se escancararam para nós aqui, né, muito privilegiados que somos neste momento, estudando Joana de Ângeles, numa quarta-feira à tarde, um horário difícil de ter disponível, a gente está aqui absorvendo na casa dela as melhores, as mais amadas, as mais profundas, os mais profundos estudos para que a gente transforme a nossa vida. E isso ela não faz porque, vou fazer, é porque ela nos ama. Um espírito que se dedica dessa forma, como o vídeo, a Dani me mandou um vídeo, Deadline, falando do Chico, de várias previsões, e falando assim, o que foi, a gente não tem noção da dimensão daquele espírito que passou por aqui. Tão perto de nós, o Chico. Daqui a pouco a gente vai ouvir bastante história. Vai vir mais a espiritualidade falando sobre ele, né? Falando da grandeza da alma e quem era esse espírito realmente, né? Que a gente já sabe algumas coisas. Mas, assim, são espíritos que vêm trazer pra gente uma sabedoria imensa, que a gente tem que saber aproveitar, não perder. Não podemos deixar essas informações se perderem por aí. Vou colocar um videozinho que eu acho que fecha tudo que a gente falou. Esse cara é espírita, ele não sabe ainda, mas ele é. Ou de repente ele é e não quer falar, né? Pra não ter um vínculo. Mas é muito legal. É o... Não funcionou?
Não tá aí, tá no, você pegou no pendrive. São 3 vídeos, lembra? Achou? É bem pequenininho, então, gente, é legal pra gente... foi lá. A filosofia tem uma fórmula antiga, que serve até de anedota em filosofia, para a felicidade. É uma fórmula. Felicidade é igual realidade menos expectativas. Menos expectativas. Olha só que coisa tranquila. Felicidade é igual realidade menos expectativas. Felicidade é uma vibração intensa, em que você sente uma vitalidade exuberante, mas ela não é um estado contínuo. A felicidade não é uma coisa permanente. Aliás, a felicidade são instantes, episódios em que você sente a vida te levar ao máximo. Eu acho que felicidade não é sinônimo de euforia. E muita gente hoje procura estados eufóricos, especialmente com o consumo, seja de produtos, seja de fármacos, né? E euforia não é felicidade. Se a felicidade não for simples, se ela for adornada em excesso, se ela for pletorada, inchada de coisas desnecessárias nela mesma, a felicidade não é felicidade. Ela é, isso sim, um assodamento, né? Um inchaço de situações. A simplicidade é o simples não é o simplório. Há pessoas que acham que a felicidade é a posse de bens materiais. Como isso, de fato, produz uma felicidade que é muito rasa, porque ela é muito momentânea, muito episódica, muito veloz, a pessoa entra num processo obsessivo de imaginar que essa consumolatria, né, a posse contínua de coisas é que vai deixá-la feliz. E a deixa, isso sim, num estado de ansiedade muito grande. Porque a felicidade na vida vem daquilo que é o essencial. O essencial é a amizade, lealdade, fraternidade, sexualidade, religiosidade. Muita gente confunde o essencial com o fundamental. Fundamental é o que me ajuda a chegar ao essencial. Por exemplo, dinheiro não é essencial. Dinheiro é fundamental. Sem ele eu tenho problema. Mas ele em si não me felicita. Porque você não compra sexualidade com dinheiro, você compra sexo. Você não compra amizade, você compra interesse. Você não compra fidelidade, você compra reciprocidade. Por isso, não é que dinheiro é desprezível, é que ele em si não é suficiente. Desse ponto de vista, a quase totalidade dos erros se dá quando se procura felicidade naquilo que é o secundário, em vez de buscar a sua fonte primária, que é o que nos dá, de fato, autenticidade. Ele é muito bom, né? Ele fala muito bem. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre felicidade. Vamos ter mais 2 aulas, né, Dani? De felicidade. E vamos ser felizes, né? Porque é isso que a gente está aprendendo. Alguém quer fazer a prece? Então, vamos lá. Jesus, mestre querido, querida irmã Joana, espiritualidade amiga que nos envolve, muito obrigada. Queremos agradecer por tantos ensinamentos, por nos mostrar novos caminhos, por nos ajudar a nos conhecermos e mudarmos coisas tão profundas dentro de nós, possibilidades de felicidade, de caminhos plenos à nossa frente, só dependendo de nós. Que tenhamos fé, que tenhamos força, que tenhamos coragem e sempre, sempre o seu amparo. Muito obrigada, graças a Deus.